tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Pode estar diferente aí, porque eu estou lendo aqui a apostila, tá? Então, aqui está falando sobre um versículo que fala sobre a amargura. E aqui está falando, raiz, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturba, e por ela muitos são contaminados. Olha como que esse versículo é rico na área da amargura, como que fala. E o que é amargura? No dicionário, amargura é angústia, é pena, é dor, é aflição, também desgosto. A pessoa que está amargurada, ela fica desgostosa, ela fica pesada, né? As palavras são pesadas. Isso é o significado da amargura no dicionário. E a amargura, quando não resolvida, se torna um mantenedor de feridas vivas. O que é um mantenedor? Um mantenedor de feridas vivas na alma. É um acúmulo de feridas na alma. Fica assim, como se fosse dentro de você um local, quando entra a amargura, um local onde só vai colocar ali a sujeira da amargura, das feridas, das dores. É como se fosse isso daí, é um mantenedor, lugar que mantém a amargura e mantém todas essas coisas que fazem mal para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e nosso corpo emocional também. Faz mal tanto para o físico, porque tem doenças, né, psicossomáticas que afetam o corpo, e afeta também o espiritual e afeta também o nosso emocional. Que pessoas ficam depressivas, ficam estressadas, ansiedade, tudo isso vai, né? Como uma pequena semente precisa de subsídios para crescer e criar raízes profundas para se tornar uma grande árvore, assim a amargura precisa de seus subsídios, criar raízes e causar danos na vida da pessoa através dela. Aqui que está falando, como uma árvore precisa de subsídios, precisa de alimento, de ingredientes para ela crescer e tornar-se uma grande árvore, a amargura, ela precisa também de uns subsídios para ela ir crescendo ou manter ela dentro de nós. E quais são esses subsídios? O subsídio, a primeira coisa que faz manter a amargura dentro de nós é o tempo. O tempo, querido, não ameniza a amargura, pelo contrário, ele só piora. Porque se ela estiver dentro de você, vai cada vez mais aumentando. Você vai aceitando cada vez mais coisas ruins e aquilo ali vai te angustiando cada vez mais. Então, o tempo não melhora. Ele é um alimento para manter a amargura dentro de nós. Memórias dolorosas. Quantos de nós, às vezes, fica ali remoendo as memórias dolorosas, fica ali remoendo, pensando, isso aí também mantém a amargura dentro de nós. Outra coisa também que mantém a amargura dentro de nós, que é um alimento para a amargura, e que ela pode se tornar uma grande árvore no lugar indesejado. É como uma árvore que cresce num lugar que não é para crescer. Aí ela tem que ser arrancada. Porque ela está ocupando espaço, ela está em um lugar que não é para ela estar. Outra coisa também é o ressentimento. Eu fui ver no dicionário o que é ressentimento. Porque ressentimento é você fica ressentindo, revivendo, né, a situação. Mas ressentimento é alguém que não quer esquecer. Olha aí o que é ressentimento. É alguém que não quer esquecer aquela dor. É alguém que não quer esquecer aquela amargura. Então, é mais profundo ainda. É aquela pessoa assim, que eu não quero esquecer. Tem pessoas que a gente
vive ou vê, que ela vive naquele mundo, ela vive naquele sentimento, ela vive naquela dor, ela não quer largar daquela dor. Ela quer caminhar com aquela dor, ela quer caminhar com aquele peso da amargura. Então, ela fica ressentindo aquilo. E também outro subsídio é a mágoa. Muitas pessoas que às vezes ficam ali magoada, aí vai para aquele lugarzinho para acumular ali e dar alimento para a amargura. E com isso, pode crescer essa raiz de amargura e crescendo em você e virar uma grande árvore. Outra situação, né? Como nasce a amargura? Vamos ver como nasce a amargura? Como que ela nasce? Ela nasce de experiências dolorosas que tendem a produzir a amargura no coração. Experiência dolorosa, experiência que causa dor. Porque nós estamos no mundo, gente, onde nós temos experiências dolorosas. Nós vivemos com pessoas onde nos causa experiência dolorosa. Agora, a diferença é como nós vamos reagir diante dessas experiências dolorosas. E, às vezes, né, essa experiência dolorosa, e a gente leva para o coração e mantém ela ali no coração. E aí vai crescendo. Todas as experiências negativas ou contrárias geram sentimentos ruins, que é o que eu falei, dentro de um padrão de normalidade. Porque dentro de um padrão de normalidade, nossa, você pensa, não precisava a pessoa reagir daquela maneira. Não precisava isso aí acontecer, mas tudo bem, eu vou seguir em frente, Deus vai tocar no coração dela e ela vai ver isso, ou ele vai ver isso. Amém? Para sempre. Estão entendendo aí, irmãos? O problema é quando a gente potencializa a dor. Esse é o problema. Quando a gente potencializa a dor, o ressentimento não quer largar desse ressentimento, não quer esquecer daquilo que você sofreu, daquilo que doeu em você. Você não quer esquecer, você fica revivendo aquilo dali. Esse é o problema, quando a gente potencializa a dor, potencializa o problema. Aí começa a criar o quê? Raiz. Potencializador, ressentimento das experiências, passando a viver em função do sentimento negativo. Aí a pessoa passa a viver naquele sentimento negativo, sentimento de dor, que até a fisionomia nossa vai mudando. Até a nossa aparência vai mudando. A gente vai deixando de ter prazer naquilo que a gente tinha prazer, deixando, às vezes, até de se arrumar, deixando de fazer o que a gente gostaria. Por quê? Porque nós aceitamos essas experiências dolorosas e deixamos a raiz de amargura ir crescendo em nós. E eu me lembro, queridos, de uma de uma pessoa que era casada, muitos anos casada. E um certo momento, né, já tinha 30 anos de casado, um certo momento, o marido decidiu ir embora. E decidiu ir embora esse marido, e assim, foi assim de imediato, foi um susto. Aí essa pessoa, essa mulher, que é crente, que é da igreja, que ajuda na igreja, com aquele sentimento, Deus vai fazer a justiça. Porque a pessoa foi embora e logo já arrumou outra pessoa e estava tocando a vida. E ela começou aquele alimento da amargura, de fazer a justiça, de ter a vingança, né? Que na realidade era vingança, aquilo ali estava alimentando a amargura dentro dela.
E ela foi com esse sentimento: Deus vai fazer justiça, porque eu creio em Deus, que as coisas vão acontecer, e eu quero ver ele voltando para cá, arrebentado, ruim, e pedindo perdão para mim. Só que foi passando os dias, passando os meses, e nada foi acontecendo. E pelo contrário, a aparência foi até melhorando. Foi prosperando, foi tendo casa, foi tendo uma pessoa que cuida dele, e aquilo dali foi fazendo mal para essa pessoa, porque ela queria a vingança, ela queria a justiça, porque é igual eu estou falando, é um alimento para a amargura. E ela acreditava que em 2 anos Deus ia tratar com o ex-marido dela. Só que passou 2 anos e Deus não tratou com esse ex-marido. E as coisas estavam tudo bem. Aí o que aconteceu? Ela, quando deu 2 anos que ela viu que estava tudo bem, que estava muito bem, aí ela caiu em depressão. Ela se entregou em casa, não queria sair de casa, não queria sair do quarto. Por quê? Porque o que alimentou ela de viver, de estar bem, foi a vingança, foi a raiz da amargura. Mas quando ela viu que aquilo Deus não ia fazer, porque Deus não faz o que a gente quer, a gente não manda em Deus, Ele faz o que Ele quiser fazer. Então, quando ela viu isso, ela entrou em depressão, e aí ela foi buscar em Deus, ela viu que ela estava com sentimentos de vingança. E que isso fazia mal para ela. Daí ela foi tratando, né, na parte física, e também tratando na parte espiritual com Deus. Se arrependeu em Deus, tudo, e conseguiu sair desse momento, dessa raiz de amargura, de depressão. Então, isso é muito sério isso, queridos. Quando a pessoa comete alguma coisa com a gente fica com esse sentimento de vingança. Esse aí é um sentimento muito grande que vai criando grandes raízes em nossa vida de amargura. E o coração vai ficando cheio de amargura, não cheio de amor. O coração vai ficando cheio de amargura, cheio de dor, cheio de só coisa ruim, como um mantenedor de lixo dentro de nós. Às vezes a gente fica deixando entrar lixo dentro de nós, e a gente fica alimentando e colocando mais lixo ainda. Fica um acúmulo de lixo dentro de nós. E nós precisamos tratar isso, porque Deus nos quer uma vida abundante. Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Mas para isso nós temos que decidir limpar o nosso coração. Decidir limpar a nossa alma. Amém? Para sempre. Vamos lá para mais um tópico. Brotar ou não brotar? Nós decidimos brotar ou não brotar. Que nenhuma raiz de amargura brotando, brotando. Então, nós decidimos se a gente quer que brote essa raiz de amargura ou se a gente não vai deixar brotar. Já vai arrancar já. Na sua alma. É como o quintal. Quem aí tem um quintal, que às vezes nasce aqueles matinhos onde que não é para nascer? Quem aí tem um quintal que vira e mexe tem que limpar? Levanta a mão. Então, eu também estava com esse quintal aí. Que às vezes vira e mexe eu tirava, às vezes tirava com a vassoura, tirava ali, e daqui a pouco eu ia ver, estava nascendo no mesmo lugar. A gente vira e mexe tem que limpar. E assim é na nossa vida, queridos. Assim é na nossa vida. Vira e mexe, a gente tem que analisar. Está brotando, está nascendo uma coisa aqui onde não é para nascer. Está nascendo um matinho aqui onde não é para nascer. Então, o que a gente tem que fazer? Que ir arrancar. Não é só arrancar, porque daqui a um mês vai estar ele lá de novo. O que a gente tem que tirar? A raiz. Então, não é só você passar a vassoura lá e arrancar, não. Fingir que arrancou. Não.
Porque dá um mês, ele está lá de novo. Você tem que ir, limpar e retirar a raiz. E depois, se ele tirar a raiz, resolve isso se tiver o buraco no lugar? Não. O que você tem que fazer? Pegar e cimentar naquele lugar, com cimento bem forte, para que ela não encontre lugar. É como uma brecha, né? Que às vezes deixa a brecha aberta, a gente tira aquilo ali, mas a brecha fica aberta. Então, vai entrar de novo, vai aparecer de novo. A gente tem que fechar essa brecha. Então, tem que fechar. E daí a gente pegar um cimento e colocar. E o cimento, eu vejo o cimento como o Espírito Santo em nossa vida. Você que tem que ir arrancar. Eu decido arrancar esse mato. Aí você vai, pega, arranca pela raiz e vai com o cimento ali, com a massa que você faz, bem forte, que é o Espírito Santo, e vai lá e sela aquilo ali, para não nascer mais nenhuma raiz naquele lugar. Amém? Três atitudes diante da amargura. Vamos ver essas 3 atitudes diante da amargura. Aprender a dizer e a lidar com sim e com não. Nós temos que aprender a dizer e a lidar tanto com sim como com não. Essa é a primeira atitude diante da amargura. Não quero deixar isso entrar na minha vida. E certas coisas você tem que aprender também a falar para a pessoa não, e às vezes falar sim. Essa é uma atitude diante da amargura. Tem um problema ruim aqui. Eu decido, ou sim ou não. Que é em Mateus 5:37. Que seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Olha aí, ó. Ou é sim ou é não. Não é meio termo. O que passa dali é do maligno. Então, nós temos a escolha entre deixar ou não deixar. Deixar entrar ou não deixar, depende de você. Você tem a escolha de deixar entrar a amargura em você ou não deixar. Não permitir isso aí. E às vezes, querida, às vezes você fala assim, eu não quero deixar, mas fica aquele pensamento, né? Diário. É um campo de guerra. Porque o diabo também não quer que você esteja pleno. O diabo também não quer que você esteja feliz. Ele veio para matar, roubar e destruir. É para isso que ele veio, queridos. Então, não é para você deixar essa raiz de amargura estar destruindo a sua vida. Porque se você deixar a amargura entrar e fazer morada na sua vida, essa amargura está destruindo a sua vida. Outra atitude diante da amargura. Fazer a melhor escolha. Você precisa fazer a melhor escolha, que está em Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, aí ó, o poder da escolha, escolhe, pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha aí, não é só a sua vida, é tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Porque certas atitudes em nossa vida, se nós tivermos ali um mantenedor de amargura dentro de nós, e nós tivermos filhos pequenos, nós vamos passar essa amargura para os nossos filhos. É muito sério isso. Se você está com um problema com o seu pai, ou teve um problema com o seu pai, com sua mãe, ou com o seu irmão,
O que você vai fazer para o seu filho? Não vai lá na casa do seu tio, não. Não vai na casa do seu avô, não. Ele fez isso, você acaba falando. Ou você não expressa alegria quando o seu filho quer ir. E o que vai acontecer? Uma hora ele vai saber, ele vai falar, por isso que minha mãe não quer que eu vá lá. E aí, o que vai acontecer? Lançou ali lançou uma raiz na vida dele. Então, nós temos o poder de escolha, de escolher. Então, você que escolhe. Então, o que a gente tem que fazer diante da escolha? Questionar diante da escolha. Deus aprova isso diante dessa escolha que eu estou tomando? Deus está aprovando a escolha que você está tomando? Outra situação. Quantas pessoas há nas suas escolhas? Quantas pessoas estão envolvidas na sua escolha, nessa escolha que você está tomando? Que pode ser de vida e de morte, ou de bênção ou de maldição, que é o versículo que a gente acabou de ler. Ou vai gerar vida na sua vida e na sua geração, ou vai gerar morte. Outra situação para você questionar. Quais são as consequências dessa decisão que eu estou tomando? Qual vai ser a consequência? A gente tem que pensar na consequência dessa decisão que a gente está tomando. Por quê? Porque a gente sabe que nós estamos aqui, tem um futuro pela frente, tem uma vida pela frente. Então, dependendo da decisão hoje, vai afetar o seu futuro, vai afetar o futuro da sua geração. Pessoas movidas pela amargura tendem a não consultar nem a Deus nem aos outros. Pessoa que está movida pela amargura, ela não consulta nem a Deus. Chega um ponto que ela não consulta nem a Deus, nem as pessoas, porque ela está ali presa à sua amargura. Ela está firmada na sua amargura e ela vai em função da sua amargura. E ela sabe que Deus vai falar contra o que ela está pensando, o que ela quer. Então, ela não vai pedir para Deus. E ela não vai nem pedir opinião para as outras pessoas. A não ser aquela outra que está amargurada. Porque tem gente que está amargurada, às vezes, do nosso lado e faz a gente alimentar mais amargura ainda dentro de nós. Então, essa é a atitude. São a atitude de aprender a lidar com sim, com não. Aprender a escolher, a ter a melhor escolha. E a terceira coisa, diante da amargura, a gente não perder a nossa identidade. Muitas pessoas acabam perdendo a sua identidade diante da amargura. Por quê? Porque o que eu estou fazendo, eu quero mostrar para aquela pessoa que me amargurou. Eu vivo em função daquela pessoa que me amargurou. E aí você não vive mais a sua vida. Você vive a vida só para querer mostrar, ou que você está mal, ou que você está bem, mas você quer mostrar para alguém que você está, para essa pessoa que amargurou, que você está ali focado nela. Então você perde identidade, como Noemi, que é em Ruth 1:20. Olha o que Noemi falou, queridos. Ela, porém, lhe respondeu: não me chameis Noemi, me chamei-me Mara, porque Mara significa amargura, tá? O nome Mara, se você ver o significado de Mara, significa amargura. E ela, como me chamei Mara, ela quis trocar o nome dela de Noemi para Mara. Porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. E aí, o que ela fez? Ela trocou o nome de amargura e colocou a culpa em Deus. Muitos de nós, a gente começa a culpar a Deus pela amargura que nós estamos sentindo, pela amargura que nós estamos vivendo.
Se perdemos a identidade, perdemos o propósito. E até a fé pode ser abalada. Se a gente perder a identidade, queridos, assim como a Noemi ali, ela estava perdendo a identidade e perdeu o propósito. O propósito para que você está nessa terra, para que você vive. Todos nós temos um propósito. E perde até a fé pode ser abalada. Se nos perdemos diante de situações amargas, e dor, comprometemos nosso futuro. Olha aí, compromete o futuro, porque você perde o futuro. Se a gente viver em situação amarga, a gente pode comprometer o nosso futuro e os projetos que Deus tem para nós. Porque você sabe que se a gente viver diante dessa amargura, nós podemos ter grandes perdas. Pode ser perda financeira, perda de pessoas e perda da sua vida, da sua identidade, quem você é. Você sabe quem você é? Você tem a definição de quem você é? Da pessoa que você é? Ou você quer ser o que o outro diz que você é? Sabe, queridos, até o celular hoje, meu celular está ali, mas até o celular hoje sabe quem nós somos. Porque com a face ele abre. Até o computador ou uma máquina, você coloca a digital e ele sabe quem você é. Mas muitas vezes nós mesmos não estamos sabendo quem nós somos. Porque nós estávamos deixando essa raiz de amargura fazer morada dentro de nós. E é como um quintal todo sujo. Porque foi a partir do momento que você deixa entrar uma raiz de amargura dentro de você e ela faz morada, vai nascer outros e daqui a pouco aquele quintal lindo, que a sua vida está todo feio, porque ele está cheio de raiz, cheio de árvore que nasceu aonde não era para nascer. A amargura pode até ser, olha aqui o que está falando isso. A amargura pode até sequestrar a nossa identidade, mas Deus já pagou o seu resgate. Querido, o que é sequestro? É uma pessoa entrar na sua casa e sequestrar e roubar. E isso está falando que a amargura pode sequestrar a sua vida, sequestrar a sua identidade, arrancar quem você é. Só porque você deixou entrar essa amargura, essa raiz, porque alguém te traiu, alguém decepcionou você, alguém te roubou, e você deixou entrar essa raiz, e você não está sabendo quem é mais. E está vivendo em função dessa dor, dessa marca, desse desespero. E isso está sendo alimento para a sua vida, está destruindo a sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus já pagou um preço pela sua vida. Ele pagou um preço pela sua vida lá na cruz do Calvário. Então não deixa para sempre as pessoas roubarem a sua fé, roubarem a sua esperança, roubarem o seu temor por Deus. Não deixa. Saiba quem você é. Que você decida hoje. Que você analisa aí dentro de si mesmo. O que está roubando você de Deus? O que está roubando a sua identidade? O que está roubando quem você é, a sua digital? O celular sabe quem você é, mas você precisa descobrir quem você é de novo.
Talvez desde a infância você se perdeu, porque uma palavra de maldição foi lançada sobre você, mas o Espírito Santo está fazendo você lembrar hoje, e você vai arrancar essa palavra de maldição pela raiz, em nome de Jesus. E você sabe quem você é, tem a definição de quem você é. Quem quer sequestrar a sua identidade, queridos? O diabo quer sequestrar a tua identidade, ele vai usar pessoas, situações. Então esteja vigiando, esteja atento. Efeitos da amargura. Continuando naquele versículo de Hebreus 12, 15. De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Olha aí o que acontece. Primeiro vem a raiz de amargura. Você permite ela brotar em você. E depois ela começa a perturbar você. Você perde o sono, você perde a paz, você começa a perder o emprego, você pode perder até a família. Por quê? Porque está te perturbando a raiz de amargura em você. Perturbação psicoemocional. Tem muitas situações que psicologicamente começa a perturbar em nossa vida. Mas eu vou falar algumas delas, ok? Ok para sempre? Autoestima baixa, que é o que eu já falei. A gente começa a perder a vontade de fazer o que a gente ama, perder a vontade de se arrumar, até chegar ao ponto de perder a vontade de tomar um banho. Autoestima baixa. O rancor. Nós ficamos rancorosos, nós ficamos rancorosa. A ira. Ficaremos irados com tudo que acontece. Tudo irrita a gente fica irado, tudo. Caiu um negocinho, vamos aqui, as mulheres. Está um negocinho na sua casa fora do lugar. Você já fica irada e já começa a brigar com todo mundo. Queridos, as coisas não são mais importantes que pessoas. Lógico que a nossa casa tem que manter a ordem, ok? Mas tem certas deixa para você resolver coisas grandes. Não queira resolver coisas pequenas. E eu aprendi uma coisa. Você não precisa brigar. Peça para a pessoa, você pode pegar aquilo para mim? Você pode varrer lá para mim? Meu marido está dando testemunho aí que ele está limpando a casa. Porque antes a gente fala, só eu que estou fazendo, só eu que estou fazendo. É assim que a gente faz às vezes, né? Só eu, ninguém faz nada nessa casa. Não, tem estratégia. Começa a fazer, você lava aqueles 2 copos para mim? Ou você pega um copo de água, começa com uma coisinha pequena. E aí ele vai vendo você. Às vezes ele fala assim, nossa, Alessandra, isso aqui está assim. Eu falo, mas eu estou fazendo outra coisa. Daí ele acaba fazendo aquilo dali. Então, queridos, a gente fica irado com tudo. Vamos aprender a resolver isso. Vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? A gente fica vulnerável. A pessoa amargurada fica vulnerável. Aí aceita qualquer pessoa, aceita qualquer mulher, aceita qualquer homem. Aceita as ofensas das pessoas, aceita lá a humilhação das pessoas, ela fica vulnerável. E aquilo só vai acumulando, acumulando, acumulando sujeira dentro de nós. Insegura, não consegue tomar decisão, fica insegura para tudo. Isso também é situações que pode ser através da amargura que você deixou entrar. Desequilíbrio. A pessoa fica desequilibrada. Uma hora ela está irritada, outra hora ela está tranquila, outra hora ele está feliz. Aí a gente não sabe. A gente não sabe qual o clima que está em casa. Porque a pessoa está desequilibrado.
Carência. A pessoa fica carente. Aí, uma palavra de elogio, a pessoa já se derrete. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas aí que fica procurando, né, a presa para tentar destruir. Mas isso daí são doenças que pode acontecer na nossa vida porque nós deixamos entrar a amargura em nós. E um curso que eu fiz, olha o nível da dor, da amargura de perder a identidade que acontece conosco. É um curso que eu fiz. Essa mulher, ela sofreu muito abuso. Cada casa, a mãe dela deixava ela na casa de uma pessoa porque ela não tinha condições, e aonde ela estava, ela era abusada. E daí ela trocava, e aí ela acabava sendo abusada. Então, ela sofreu muito isso. E também, na escola, ela sofria bullying. De uma amiga, de uma vizinha. Ela era vizinha e estudava na mesma escola. E ela chegou ao ponto, igual eu falei, assim, que vai perturbando a mente da pessoa. Ela chegou ao ponto, porque essa vizinha, ela falava para ela: se você não me cumprimentar, eu vou te bater. E aí ela ficou com esse medo. Então, onde ela estava, ela cumprimentava essa vizinha, que era na infância, ok? E chegou um ponto, e a janela da casa dela, uma parte da janela da casa dela, dava para a janela da vizinha. Ela chegou ao ponto, queridos, de olhar para a janela, e se ela estiver lá do lado da janela e me ver, e eu não cumprimentar ela? Eu vou apanhar dentro da escola. Ela chegou ao ponto de começar a dar tchau nessa janela, sem saber que ela estava lá. Olha a situação. De tanta dor, tanto sofrimento, tanta amargura que foi deixando entrar, ela começou a ali se perturbar, dar tchau numa janela, só de pensar que a menina poderia estar do outro lado vendo. Então, tem muitas coisas que podem acontecer em nossa vida através de doenças psicológicas, que através da amargura que nós deixamos entrar. Contaminando negativamente os relacionamentos. Continuando com Hebreus 12, 15. Olha aí o que acontece. Que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Olha o que está dizendo isso. Você, além de você se amargurar, além de você deixar brotar, além de você deixar as doenças emocionais perturbar a sua vida, as pessoas ao seu redor também podem ser contaminadas. É igual eu falei, uma pessoa amargurada cuidando de uma criança, automaticamente a tendência muito grande dela estar passando essa amargura para a criança. E a criança crescer já com todas essas dores. A pessoa amargurada pode ter essas características. Pessoas mexeriquentas. O que é mexeriquentas? Fofoqueira, falar boato, mentira. Pessoas que falam muito da vida do outro. Pessoas que falam muito da vida do outro, provavelmente ela está querendo se esconder de si mesma. Porque se ela se olhar para si mesma, ela está fugindo de si mesma. Porque se ela se olhar para si mesma, ela vai ver como está a vida dela, como está por dentro da vida dela. Covarde. Olha aí as características. Pessoas covardes, porque ela vai, apronta e some. Vai, apronta e some. Não assume a sua responsabilidade, não assume o seu erro. Falsidade, são pessoas falsas.
uma das características, né? Que não é sem limite, pessoa sem limite, que vai sem limite. Pessoa negativa, a pessoa fica negativa, isso aí, né, é natural de uma pessoa amargurada, ela fica negativa. Nada tá bom, nada vai dar certo, nada vai conseguir. Se ganha um presente, se ela ganha um sapato, se ele ganha um sapato que ele precisava, ele vai pensar, mas eu não tenho a camisa que eu precisava. Ele não agradeceu. A gratidão também rouba. Tem escrito aqui, a gratidão também, a amargura rouba a gratidão. Controladora, quer controlar tudo. A pessoa quer controlar tudo, controlar tudo a sua em volta, até na vida do outro. Por quê? Também quer roubar, quer se esconder, através de controlar a vida do outro, ela quer se esconder, que ela não está se controlando, ela não está se cuidando. Isolamento, a pessoa se isola, né? Isso aí a gente sabe, mas não é, você viu que não é só negativo, não é só se isolar, tem outras características também. E a pessoa tem instabilidade emocional. Por quê? Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal, outra hora ela está mais ou menos. E quem está em volta não sabe como lidar com isso. E acaba também ficando doente se não se cuidar. O pior da amargura é que não se limita só na pessoa amargurada, mas afeta todos ao seu redor. Afeta todo mundo, gente. Uma pessoa amargurada afeta todo mundo, principalmente os que amam. No trabalho afeta pouco as pessoas, mas quem a gente ama afeta muito. Prejudicando o seu relacionamento. Compromete vínculos e afetos. E gera distanciamento. A pessoa amargurada não consegue se relacionar profundamente com Deus. A pessoa não consegue ter relacionamento com Deus. Em Hebreus 12, lá no começo, 15, diz que ninguém se prive da graça de Deus. Onde há amargura, não há perdão. Onde há perdão, não há graça. E aonde não há graça, não há presença de Deus, porque nós não somos gratos por nada. A amargura, de uma forma muito sutil, muito assim, simples, penetra no coração, desestabilizando a comunhão com Deus e com o próximo. Desestabiliza a comunhão com Deus e com o próximo. A amargura tem o poder de nos tirar da presença do Senhor. Por isso que tem pessoas que às vezes estão na igreja e de repente ela some. Você não sabe por quê? Porque ela deixou a raiz de amargura penetrar na vida dela, fazer morada, e depois ela começa e coloca a culpa na igreja ainda, ou em alguém. A pessoa amargurada estão sempre à procura de culpados. Olha aí, ó. E muitas vezes atribui a sua culpa ao seu estado de amargura. Culpa alguém. Nunca é a pessoa, sempre é alguém. Mas você decide, querido, se ela entra ou não entra a amargura em você. É você que decide. Se você decide ter vida plena, se você decide ter morte em sua vida espiritual, em sua vida emocional, porque mata o seu emocional, mata o seu espiritual, e o físico também é afetado. Pessoas amarguradas têm muita facilidade e tendência de justiça. Eu já dei testemunho aqui. De justiça, de vingança. Eu quero vingança, eu quero vingança. Eu quero que Deus faz a justiça. A gente não... Justiça própria, duvidando da ação de Deus.
A amargura leva à incredulidade e à ingratidão. A gente não é grata por nada. Eu já falei sobre isso aqui também. Geralmente, pessoas amarguradas jogam a responsabilidade e os seus infortúnios para todos. Por que ela faz isso? É uma tentativa de sentir-se menos culpado. A tentativa dela sentir menos culpado pela dor que ela está sentindo. Ela começa a culpar todo mundo, menos ela de ter permitido deixar entrar essa amargura. Logo, pessoas ferem a gente. A gente está no mundo onde pessoas ferem, onde situações nos ferem. Mas é nós que decidimos se ela entra, a amargura, se entra essa dor ou não. Resolvendo a amargura. Em Efésios 4:31, diz: livre-se de toda amargura, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Também em Mateus 18:34, diz: indignado, o seu Senhor entregou os seus verdugos, até que pagasse tudo o que ele devia. Pode estar subindo aqui o ministério de louvor? Indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos. O que é verdugos? É execução de pena. Que ali está outra tradução, que eu estou lendo aqui na apostila, ok? Até que pagasse tudo o que ele devia. Olha aí, ele ficou com a execução de pena até que pagasse tudo o que devia. Assim, olha aí, ó, a segunda parte. Assim vos fará o Pai Celestial. Nós temos Pai Celestial? Amém? Se de coração não perdoardes. Olha aí, se você não perdoar, a cada um seu irmão. Então, se você não perdoar a cada um seu irmão, a cada um, viu? Se tem mais de um aí, perdoa. É a cada um. Nós vamos ter que pagar cada centavo. A amargura se resolve com a atitude de quê? Perdoar. Nós precisamos perdoar essa pessoa. A conclusão. A amargura é um sentimento. Olha isso daqui como que é muito importante. A amargura é um sentimento psicologicamente suicida. É suicida porque você está se matando. Você está se negando a sua identidade, quem você é. É psicologicamente suicida a amargura dentro de nós. Então não permita que a amargura faça morada na sua vida. Que você decida arrancar essa amargura hoje da sua vida. Em relação a quem vive. E homicida em relação a quem pratica o sentimento com a arma de vingança. Você fica querendo ser homicida da pessoa que te feriu. Porque você fica com um sentimento de vingança. Mas nós temos um Deus que já pagou o preço de toda dor, toda ferida, toda marca. Eu queria pedir para o Leandro colocar uma foto aí. Não repara não, que é a foto do meu quintal, ok? Na outra, a primeira. Eu mandei 3 para você. Há 3 meses atrás, o Toninho esteve lá em casa. E foi selando. Foi passando cimento. Arrancou e foi passando cimento. E aí ficou durante uns 3, 4 meses. Já deu isso aí. Daí por isso que está marcado ali. Que falta a gente pintar agora. Aí, quando eu olhei, semana retrasada. Eu olhei, essa ali ela começou a brotar de novo. Mas semana retrasada, sabe o que eu fiz? Eu fui, passei a vassoura ali, arranquei ela. Cheguei em casa hoje, olhei, ela não estava lá de novo? Gente, nós temos que estar vira e mexe vigiando o nosso coração, a nossa alma, e ver o que estamos deixando entrar.
E é muito fácil a gente deixar entrar a amargura dentro de nós. E difícil deixar entrar a gratidão. Que você saia daqui hoje arrancando toda a raiz de amargura. E se eu deixar aquilo ali, vai crescer e vai aparecer outras. Uma frase do psicólogo analítico Jung: sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar dentro do seu coração. Ela vai tornar clara quando você começar a olhar para dentro de você. Para de olhar na vida do outro, para de criticar a vida do outro, olha para você. Olha o que há dentro de você. Quem olha para fora, outra frase dele: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. Que você saia daqui hoje acordado para sempre, amém? Para ver o que há dentro de você. Você acorda e deixa isso aí e arranca. Nós não podemos mudar nada sem que primeiro nós aceitamos. Por que essa frase? Porque a primeira atitude que nós devemos ter para arrancar a amargura dentro de nós é aceitar que nós deixamos ela entrar. Mas também ter atitudes que ela, olhando de longe, nem parece ela. Olha ali. Aquela foto era de perto. Mas ela está ali e vai arrancar, em nome de Jesus. Crise é não aceitar isso daí. Não seja um mantenedor de lixo dentro de você. Eu queria pedir para você fechar os olhos. E você falar com Deus agora. Talvez eu estava falando e você foi lembrando de certas situações, certas coisas que você deixou entrar em sua vida, certas marcas, certas palavras, certas atitudes, e que isso está confrontando com a sua identidade, está lutando com a sua identidade. E você está lutando para não se perder, mas você está ficando fraco. Para de pensar no outro, o que o outro fez para você. Pensa em você. Se a pessoa te feriu, é porque é uma pessoa amarga, é porque uma pessoa está precisando de cura, é porque uma pessoa está precisando de salvação, é porque ela foi talvez dominada pelo diabo para tentar roubar a sua identidade, para fazer morada em você e você se suicidar na sua identidade. E o preço da cruz no Calvário está sendo em vão, porque você está deixando as pessoas te matarem seus sonhos, matarem quem você é, matarem os projetos de Deus para a sua vida. Não deixa essa situação matar o projeto de Deus para a sua vida. Que você possa agora se imaginar como num quintal que é a sua vida e ver o que está enraizado lá. E é você que decide. É você que decide.
Deus dá uma direção, Deus dá uma palavra para você e você decide ir lá e arrancar. Talvez o seu quintal está todo sujo. Talvez as pessoas nem estão vendo o piso que está no seu quintal, de tão sujo que está. Mas você está hoje com uma pá e arrancando a raiz desse lugar, arrancando a raiz desse quintal, que é a sua vida, que é o seu coração, que é a sua alma. Vai arrancando, vai limpando esse quintal, queridos. Vai arrancando esse quintal para sempre. E agora você vai pegar o cimento, que é o poder do Senhor Jesus sobre a sua vida, que é a autoridade que Ele te dá, que é o Espírito Santo, e vai estar fechando todo o buraco que estava, onde estava essa raiz. Você vai estar selando, você vai estar fechando, para não nascer mais nenhuma raiz. E esteja atento, esteja vigiando diariamente. Analisa a sua vida e veja se tem alguma amargura querendo fazer morada em você. Não permita, a partir de hoje, que ela venha fazer morada. E eu vou fazer oração. Senhor Deus, aqui estão teus filhos, Pai. Teus filhos, é teus filhos que derramou, o Senhor derramou um preço de sangue por cada um de nós. Não é nenhum homem que derramou um preço de sangue por nós. E a sua cruz sobressai toda dor. Ela é bem maior que toda dor, que toda ferida, que toda marca. Fica muito pequeno todas as dores que nós sofremos, toda marca que nós sofremos a partir do momento que nós olhamos para a cruz. Senhor Jesus, que nós estejamos com nosso espírito, com nossa alma ligada em Ti e vigiando, para que nós não deixemos mais nenhuma raiz de amargura entrar em nossa vida. A partir do momento que nós sentimos a dor, nós decidimos a não deixar fazer morada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós somos gratos a Ti. Agora começa a agradecer ao Senhor. Começa a ser louvor ao Senhor. Ter a gratidão por Ele, pela morte na cruz, pelo que Ele sofreu por você e por Ele permitir você sarar, por Ele permitir você curar, por Ele permitir você ter uma vida nova, por Ele permitir você avançar, você ter a sua identidade intacta. Você ter a sua identidade intacta, assim como o celular te conhece, você a partir de hoje se conhece e sabe quem você é, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você sabe quem você é. Fala juntamente comigo. Eu sei quem eu sou. Mais alto, eu sei quem eu sou.
filho amado do Senhor Jesus. Foi Ele que te gerou. Foi Ele que te gerou. Então agradeça a Ele por quem você é. E se proteja, se guarde. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor.